E Augusto Melo deu uma declaração polêmica, falando até em ditadura nos bastidores do Corinthians. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro aí de todas as notícias que estão acontecendo nos bastidores do Coringão. E antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário também, a sua opinião do que você acha que tudo o que está acontecendo aí no Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora sim, vamos lá para o vídeo. O Corinthians, a gente viu, encara o grande rival Palmeiras, mas vive uma turbulência política. O Augusto Melo falou com exclusividade à ESPN nesta segunda-feira e disse que o Timão vive uma ditadura. Essas votações, essas eleições aí, ela foi marcada por uma pessoa que não está no comando do conselho, ela não poderia ser marcada. Assim como o próprio presidente interino dizendo aí que ele foi empossado pelo conselho, nós também fomos empossados. Eu respeitei, saí tranquilamente, cumpri a nossa norma, o nosso estatuto, que desde que eu assumi eu respeito muito o estatuto, e eu fui empossado pelo atual presidente do conselho. É o que está dizendo no documento. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Absoluta certeza. Sábado eu estive lá, todo mundo do clube vindo falar que está comigo. O que estão fazendo com o clube é uma ditadura. O que estão fazendo com o clube é cerceando o direito do sócio de ir e vir. Tenho absoluta certeza que todos os sócios, sábado, vêm falar comigo. Estamos com você, a gente sabe o que você vem fazendo pelo clube. Toda a reestruturação dentro do clube está sendo feita, modernização, departamento sendo autossustentado. E no mesmo dia eles colocaram um monte de seguranças armados, policiais lá dentro. Quer dizer, policiais dormindo no departamento da informação. Então é um absurdo isso. O que estão fazendo no Corinthians? Sempre me considerei presidente do Corinthians desde o dia que eu fui eleito democraticamente pelo sócio, pelo clube, onde eu vivencio há mais de 40 anos, que todos me conhecem, a minha índole, o meu caráter, o meu carisma. Sempre tratamos as mesmas pessoas iguais e eu estou empossado pelo atual presidente do conselho. Como eu disse agora mesmo, se esse presidente interino está falando que ele atendeu o empossamento dele pelo conselho, eu também isso mesmo, tem que cumprir da mesma forma. Então, estou muito tranquilo, me considero presidente e nós vamos procurar todos os nossos direitos possíveis, pode ter certeza disso. Para tentar entender este caos nos bastidores do Timão, em 9 de abril, a Comissão de Ética do Corinthians votou pelo afastamento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Só que esse ato só foi divulgado na última sexta-feira, dias após a votação do impeachment de Augusto. Com o afastamento de Tuma, Maria Ângela de Souza Campos é quem assumiria a presidência do Conselho. No sábado, ela, que é aliada de Augusto Melo, foi junto com o dirigente afastado e outros apoiadores até o Parque São Jorge, onde houve invasão de torcida e a polícia foi chamada. Aliados de Augusto Melo alegam que medidas tomadas por Romeu Tuma Júnior após 9 de abril não teriam validade, entre elas a votação do impeachment do presidente. Portanto, Augusto poderia retomar a presidência do clube. Hoje, membros da Comissão de Justiça e do Conselho de Orientação do Conselho Deliberativo do Corinthians divulgaram uma carta. Classificaram como ilegítima a mobilização de Augusto Melo e seus aliados. No documento, eles afirmam que a Comissão de Ética não tem poder para afastar o presidente do Conselho, mas apenas de emitir pareceres de processos disciplinares. Portanto, por enquanto, Osmar Stabile segue como interino no cargo de presidente do Corinthians. A gente sabe do que está acontecendo, nós permanecemos naquilo que nós temos o controle. E é com esse pensamento que a gente trabalha todos os dias, para que o centro de treinamento ele continue de uma forma tranquila. Mas quando eu digo tranquila, é claro que com muita responsabilidade dentro do que é trabalhar no Corinthians, jogar no Corinthians. A gente trabalha para que aquilo que o atleta precisa para que ele consiga ter o seu alto rendimento, a gente fornece tudo isso, mas nós sabemos de toda a dificuldade que o clube está passando e nos cabe agora continuar fazendo essa parte. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha não? O trabalho de nós. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política.
Acho que não tem que ver com isso. Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não. Elton Serra, a votação com os sócios para referendar ou não o impeachment do Augusto Melo está marcada para 9 de agosto. Portanto, logo depois das oitavas da Copa do Brasil, né? Datas base 30 de julho e 6 de agosto. E o Garro deixa claro, né? Essa agitação política atrapalha dentro de campo. O jogador não vai com a mesma cabeça, com a mesma tranquilidade que iria numa situação de normalidade. Sim. Primeiro, Edu, eu acho que o Estatuto do Corinthians poderia ser reformulado para que os sócios também aprovem a posse de um presidente, não só a destituição, né? Eu acho que os clubes associativos eles precisam fazer com que os sócios também participem mais do dia a dia do clube, politicamente falando. E a gente está falando de uma torcida gigantesca, né, que é a torcida do Corinthians. A gente já falou sobre isso, né, sobre essa questão política influenciar no campo. O Ramon Dias tentou blindar durante boa parte da temporada passada e conseguiu. O Corinthians conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro ao ponto de ir para a Libertadores. Agora o Dorival vive esse momento também de tentar fechar um pouco mais o grupo. O Fabinho Soldado falando sobre isso, sobre o quanto é importante, né, os jogadores estarem concentrados nesse momento em que o Corinthians precisa se equilibrar na temporada dentro de campo. Mas a gente ouve um atleta falar que isso impacta, e impacta sim, né? Já falei algumas vezes, o jogador se sente inseguro, né? Vai receber o seu salário ao fim do mês, questões contratuais serão cumpridas, será que o time será reforçado, né, para a sequência da temporada? Quem será o presidente? A quem se reportar? Então, acho que tudo isso impacta, sim. E logicamente, mesmo os jogadores entrando em campo e por 90 minutos ali focando no jogo, entre um jogo e outro, as coisas chegam para todos. Então, acho que isso acaba impactando, Edu. É lógico que quem assumir o Corinthians daqui para frente, seja o Augusto Melo, seja outro presidente, eu acho que essa efervescência vai continuar. Enquanto o Corinthians, e eu vou repetir isso muito, enquanto o Corinthians não definir políticas de governança que preservem o clube, a gente vai continuar vendo isso muitas e muitas vezes. Porque é como eu disse, né? 100, 200, 300 pessoas talvez decidem o futuro do Corinthians, ou menos que isso. Uma torcida gigantesca não participa do clube. Então eu acho que tem algo errado, né? E isso, obviamente, nas mãos de poucos, né, as coisas acabam andando da maneira que eles bem entendem. É muito mais briga pelo poder do que necessariamente pensando na instituição. Enquanto não pensarem na instituição, as coisas vão continuar acontecendo. Desde o ano passado a gente fala sobre isso, né, Edu? Vão continuar acontecendo daqui para frente, infelizmente. Então bora lá, Fiel, vou dar minha opinião aqui sobre o que tá acontecendo aí no Corinthians e sobre o que eu penso, né, de tudo isso, eu como corintiano, sobre o que eu penso de tudo isso. A questão é o seguinte, ao mesmo tempo que eu penso que realmente o Augusto Melo, ele é culpado, que ele tá sujo na casa, que ele tá envolvido aí com esse esquema aí da vai de bet e tal, ao mesmo tempo eu sinto, não sei se a palavra correta seria eu sinto, mas a palavra correta acho que seria ele me dá a entender nas suas falas, a não ser que ele seja realmente um bom ator, mas a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, a expressão corporal dele, dá a entender que realmente ele não deve nada, dá a entender que ele tá limpo. Então fica aí aquele jogo de conflito, né? Será que tá falando a verdade? Será que não tá? Será que ele é inocente? Será que ele é culpado? Realmente só o tempo é que dirá. Mas nesse momento, nesse exato momento, eu fico também aí nessa intriga. Será que ele é culpado? Será que ele é inocente? Porque ao mesmo tempo que surgem as notícias, surgem as coisas aí falando que ele tem culpa, que ele foi indiciado, que não sei o que e tal, que tá envolvido, ao mesmo tempo dá a entender que o cara é inocente, que o cara tá limpo, que o cara tá com a consciência tranquila, que ele tá em paz. E quem tem a razão? Tá entendendo? Essa é a pergunta que fica no ar. E eu não sei se você que tá vendo aí meu vídeo, você pensa igual a mim. Talvez não, talvez sim, não sei, mas essa é a sensação que eu tenho. De não saber exatamente, até porque ninguém sabe ainda, né? Existem as acusações e tal, mas
a resposta concreta mesmo a realidade dos fatos, ninguém sabe ainda, porque está em investigação e não foi comprovado nada ainda. Mas de acordo com tudo que eu tô vendo aí, de acordo com as notícias, tudo, a sensação que eu tenho é essa. Eu não sei se você pensa igual, deixa nos comentários aí a sua opinião, se você pensa igual a mim ou não. Ou se você acha que ele é culpado realmente, deixa nos comentários. Se você acha que ele é inocente, deixa nos comentários. Se você tem a sensação igual a minha, tipo de, caramba, será que realmente não estão criando aí algo para tirar o cara e voltarem ao poder, a antiga gestão? Ou será que realmente ele é culpado? Eu não sei, eu não estou aqui defendendo nenhum lado A nem um lado B. Eu simplesmente quero entender, e essa é a sensação que eu tenho de dúvida, de não saber exatamente o que está acontecendo e não ter assim, tipo, é como que eu estou 50-50, não tem um lado para eu dizer assim, eu acho que é desse lado aqui. Não tem um lado. Ou seja, a única certeza que eu tenho hoje é que renovação e transparência não deve voltar nunca mais. Essa é a única certeza que eu tenho. Agora, de resto, não tenho certeza. Então fica complicado, né? Mas é isso. Infelizmente, é a situação que o Corinthians se encontra hoje. Eu espero de todo o meu coração que isso possa se solucionar o mais rápido possível, porque os campeonatos não esperam, os jogos não esperam, por mais que a gente vai ter aí essa pausa, que essa pausa veio na hora certa, o momento certo aí do Corinthians parar de jogar um pouco para poder colocar a cabeça no lugar, treinar ali forte, o Dorival treinar forte ali com os jogadores. Vai vir aí a janela de transferência também, vamos ver se vai sair alguém, se vai chegar alguém. Eu até soltei uma notícia, um vídeo pequeno aí, um vídeo shorts no meu canal, falando aí que o Fabinho Soldado, ele tá usando uma estratégia de buscar aqueles jogadores que estão aí dando sopa no mercado, que não precise de tanto dinheiro para contratação, que a gente sabe que acontece isso, né? Jogadores que de repente estão ali desempregados ou estão num clube ali que não precisa, que vai vencer o contrato, que não precisa você pagar tantos milhões para trazer o jogador, enfim. Essa é a estratégia que ele vai usar. Então a gente não sabe quem vai vir, quem vai sair, enfim. A gente espera que esse tempo aí de pausa para o Super Mundial seja crucial para o Corinthians poder colocar a casa em ordem e voltar mais forte, né? Até porque a gente vai pegar os porcos aí nas oitavas da Copa do Brasil, um jogo difícil, mas a gente não tem medo não, meus amigos, até porque clássico, derby, não tem favorito. O Corinthians pode estar numa situação difícil e o Palmeiras pode estar na melhor situação deles, não tem favorito. Clássico é clássico, é derby e é guerra e nós vai pra cima mesmo, sem medo nenhum, pode ser quem for, entendeu? Então é isso. Bom, qualquer novidade sobre o Coringão eu trago de volta aqui pro canal. Se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião, que ela é sempre bem-vinda aí pra gente debater nos comentários, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e vai Corinthians!